Olá, meus queridos, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade aqui às operações dentro do conjunto dos números racionais, né? Nossa última aula a gente já viu algumas coisas e hoje a gente vai dar continuidade, né? Vendo as operações de adição, multiplicação, divisão e subtração entre números racionais. O foco aqui é revisar não apenas as operações com os racionais na forma fracionária, mas, sobretudo, revisar as operações com eles na forma decimal, tá? Então, vamos rever aqui essas operações. Primeiro, nós temos aqui adição e subtração. Então, vejam, aqui a gente precisa fazer um joguinho de sinal, como se fosse uma expressão numérica, tá? Eu tenho aqui 34, menos 34 onzeavos, menos 1 11avos. Então, aqui eu vou repetir a minha primeira fração, menos 34 onzeavos. Faço o jogo de sinal, menos vezes menos, mais. Aí eu repito aqui 11avos. Como os denominadores são iguais, então eu não vou precisar tirar MMC. Eu vou repetir esse denominador e vou resolver as operações aqui em cima. Sinais diferentes. Conservo o sinal do maior número, que no caso é o 34, o sinal dele é negativo. E aqui eu vou pegar, olha, sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar 34 menos 1, que é 33. Aqui dá pra gente efetuar essa divisão. 33 dividido por 11 é 3. Como tem um sinal negativo, então, fica menos 3, tá? Essa daqui foi bem simplesinha, só para dar aquela entrada, né? Não assustar muito na entrada, só na saída. Então, essa aqui é a primeira parte. Vamos para a letra B. Na letra B, nós já vamos precisar tirar MMC. Primeiro, vamos eliminar o parêntese. Então, eu vou repetir aqui, menos 3 quintos. Mais vezes menos vai dar menos 1 sexto. Então, fica menos 3 quintos com menos 1 sexto. Os denominadores são diferentes. Então, eu não posso efetuar essa operação quando esses denominadores são diferentes. Então, eu tiro o MMC entre esses denominadores para poder encontrar um denominador comum, tá? Então, vou fazer essa continha aqui do lado, ó, só para recordar, MMC entre 5 e 6. Eu começo dividindo por 2. 5 não dá, eu repito. 6 dividido para 2 vai dar 3. Não tem mais nenhum número par, então eu vou pro próximo número primo, que é 3. 5 não dá para dividir, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Agora vai ser o 5. 5 por 5 dá 1. Multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC entre 6 e 5 é 30. Eu vou colocar ele aqui embaixo. E eu vou procurar o numerador. Então, eu pego aqui, ó, 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 3 são 18, tá? Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 30 dividido para 6 vai dar 5. 5 vezes 1 é 5. Agora sim, mesmo denominador, eu posso resolver. Conservo o denominador. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 18 mais 5, 23. Esse é o resultado,
tá? Lembrem-se, meu povo, nunca, em hipótese alguma, você pode somar ou subtrair denominador de fração. Não pode. Você só repete. Por isso, eles precisam ser iguais, né? O denominador, ele representa em quantas partes o todo foi dividido, o inteiro foi dividido. Então, eles precisam ser iguais para eu poder efetuar a operação no numerador, tá? Então, a gente não soma, não subtrai denominador de fração. Toda vez que eles forem diferentes, você vai precisar tirar MMC para encontrar a fração equivalente e assim poder efetuar a operação, tá? Agora, aqui na letra C, eu tenho um número que está na forma fracionária e outra que está na forma decimal. Eu posso escolher a maneira como eu quero resolver. Eu posso transformar esse número fracionário para um número decimal, como nós vimos na aula passada, né? Dividir o numerador pelo denominador. Ou nós podemos pegar esse número decimal e transformar para uma fração, que nós também vimos como fazer isso na aula passada. Eu vou transformar esse número decimal para uma fração, tá? Então, eu repito essa primeira. Lembra como faz para transformar decimal para fração? Eu escrevo esse número sem a vírgula, passo a barra de fração, coloco 1 no denominador. Tem um algarismo após a vírgula, então fica 0 no denominador, certo? Os denominadores são diferentes, então eu vou tirar o MMC entre eles. Aqui, ó, entre 8 e 10. Por 2, 8 por 2, 4, 10 por 2, 5. Por 2 de novo, 4 por 2 dá 2, 5 não dá, repete. Por 2 de novo, 2 por 2 dá 1, 5 não dá, repete. Agora por 5, que vai dar 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, o MMC entre 8 e 10 é 40. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Agora, eu pego aqui 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. 40 dividido por 10 vai dar 4. 4 vezes 45 vai dar 180. Agora que os denominadores são iguais, eu conservo o denominador. Sinais diferentes. Conservo o sinal do maior, o maior é positivo, então eu nem vou colocar aqui o sinal de mais. E subtraio. Então, aqui, 180 menos 35 vai dar 145. Aí, 145 e 40 pode ser simplificado, né? Pode ser simplificado por 5. 145 dividido por 5 vai dar 29 e 40 por 5 vai dar 8. Então, a minha resposta aqui é 29 oitavos, ok? Então, aí fica sempre essas duas opções. Ou você transforma o que está na forma fracionária para número decimal, ou pega o decimal e transforma para fração para poder efetuar a operação. Aqui na letra D, os dois estão na forma decimal. Então, na hora que eu vou adicionar, eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu preciso alinhar a vírgula. Por que que eu faço isso? Porque aqui, olha, antes da vírgula é a minha parte inteira e depois da vírgula é a minha parte decimal. Quando eu vou adicionar,
eu tenho que adicionar parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal, para não dar erro na minha operação. Então, eu faço o seguinte, ó. Eu pego aqui 7,88. O próximo número, eu pego aqui pela vírgula, ó. Antes da vírgula é o 3, depois da vírgula, 5 e 0. Aqui é a minha parte inteira, é a unidade. Aqui são os décimos e aqui os centésimos. Então, eu somo centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade, tá? Aí você faz a continha normal agora, ó. 8 mais 0, 8 mais 5, 13, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 3 são 11. E aí, a vírgula continua no mesmo local. Então, a operação é só essa, tá? Quando os dois estão na forma decimal, você arma a continha de adição, levando em conta a vírgula, colocando ela alinhada, vírgula embaixo de vírgula. Mais uma aqui, ó. 13,49 mais 0,25. Aqui antes da vírgula o 0, depois da vírgula 25. Aí eu somo. Ó, aqui eu tenho unidade, dezena, vírgula, né? Décimos, centésimos. Aqui a vírgula separando a parte inteira da parte decimal. Então, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Aí eu vou somar centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade, dezena com dezena, e assim sucessivamente. Então, aqui, quando eu somar 9 mais 5, são 14, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 0. E aqui seria 1 mais 0. Então, aí o resultado da minha continha, 13,74. Na adição, é do mesmo jeitinho. Eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui, 79,05. E aqui, ó, vírgula 12,4. Observem que aqui ficou uma casa vazia. Essa casa vazia eu posso completar com 0, tá? É aquela coisa que esse 0 aqui ele não vai fazer diferença. Eu posso colocar quantos zeros eu quiser pra cá, tá? Porque está na parte decimal. E aí eu faço a minha continha. Ó, aqui, ó, centésimos, décimos, aqui é unidade, aqui é dezena. 5 menos 0 é 5. Agora, aqui eu não posso tirar 4 de 0, eu vou emprestar. Então, aqui era 9, vai ficar 8. E aqui era 0, vai ficar 10. Então, eu pego 10 menos 4, vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 2, 7 menos 1. Então, esse aqui é o resultado da minha operação de subtração, tá? Então, a adição, a subtração de racionais, você leva em conta essas orientações aqui, certo? Vamos ver agora na multiplicação e na divisão. Multiplicação, então, é ainda mais simples, tá? Na multiplicação de fração, você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui, eu só preciso levar em conta a questão do jogo de sinal, tá? Para não cometer nenhum erro. Então, eu pego aqui, menos vezes menos vai dar mais. Então, se deu positivo, eu não preciso colocar o sinal. Aí, eu pego aqui, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Se você quiser simplificar logo 15 com 9, pode.
Se você não quiser, você deixa para simplificar só no final, tá? Então, 4 vezes 15 vai dar 60. E 9 vezes 7 vai dar 63. Aí, eu posso simplificar essa fração por 3. Simplificando por 3, 60 dividido por 3 é 20. E 63 dividido por 3 é 21. Ok? Então, na multiplicação entre duas razões, né, duas frações, você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vejam aqui na letra B que eu tenho um número decimal e uma fração. Aqui serve aquela mesma regra da adição. Eu posso transformar isso aqui para uma fração e multiplicar, ou eu posso transformar essa aqui para um número decimal e depois multiplicar. Fica a seu critério, como você achar que seria mais fácil para você. Eu vou fazer aqui transformando para fração, porque mais adiante a gente vai fazer com decimal, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 8,7 na forma fracionária, escreve o número sem a vírgula, coloco 1 no denominador, tem um algarismo após a vírgula, então é 1 zero no denominador. Fica aí 87 décimos. Vezes 5 quartos, tá? Agora, você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui 87 vezes 5 dá 435. 10 vezes 4 vai dar 40. Aqui, dá para a gente simplificar essa fração por 5. Sempre que der para simplificar, você simplifica. Então, 435 por 5 vai dar 87 e 40 por 5 vai dar 8. E aí, esse é o resultado da nossa operação. Tá? Quando os dois números estão na forma decimal, aí você faz o seguinte. Você arma a multiplicação, normalmente, como o algoritmo que a gente aprendeu lá nos números naturais. Você vai armar aqui uma multiplicação, vai efetuar essa multiplicação e vai deixar para colocar a vírgula só no final, tá? Só no final da operação. Então, eu pego aqui, ó, 1 vezes 2, 1 vezes 4. Deixa aqui vazio a unidade, agora a dezena. 2 vezes 2, 2 vezes 4. Soma. 2, 8, 8. Agora, eu vou colocar a vírgula. Como é que eu faço para saber aonde vai ficar a minha vírgula? Eu vejo quantos algarismos eu tenho após a vírgula aqui nos fatores. Então, veja que aqui eu tenho um número e aqui eu tenho outro. Então, são dois números. Logo, no meu resultado, tem que ficar também dois números após a vírgula. Então, eu conto da direita para a esquerda duas casas. 1, 2. Então, o resultado da minha operação é 8,82, tá? Então, recapitulando, arma a multiplicação normalmente e na hora de colocar a vírgula, você conta quantos algarismos há após a vírgula nos fatores, certo? E aí, essa quantidade vai ficar aqui no resultado. Aqui, olha, 4,35 vezes 2,6. Vamos efetuar aqui essa multiplicação. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21.
4 vezes 6, 24, com mais 2, 26. Aí eu deixo aqui. Agora, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. Agora eu somo. 0, 1, 6 mais 7, 13. Vai 1, 10 mais 1, 11. Agora, vamos colocar a vírgula. Vejam quantos algarismos eu tenho após a vírgula. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho mais 1. Aliás, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 1. Então, são 3 algarismos, né? Então, eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3. Então, meu resultado aqui é 11,31. Esse zero aqui no final, eu só coloco se eu quiser, tá? Se eu não quiser, não preciso colocar, porque ele não faz diferença. Só você pegar esse número aqui, ó, coloca ele numa calculadora, coloca 11,310 na calculadora, aperta o igual, você vai ver que o zero vai desaparecer, tá? Porque ele não tem valor aí no final desse número, do número decimal. Letra E. Divisão agora, tá? Divisão de fração. A divisão de fração tem duas maneiras de você resolver, tá? Na forma fracionária, você pode multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ou você pode, se der para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo, então você pode também efetuar essa divisão dessa forma, tá? Quando não dá para dividir direto, aí você multiplica uma pelo inverso da outra, tá? Vamos resolver essa primeira aqui, ó. 12 sétimos. Esse sinal de divisão eu vou trocar por multiplicação e eu vou inverter essa fração. O inverso de menos 1 sobre 4 é menos 4 sobre 1. Agora, a gente multiplica. Mais vezes menos, menos. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7. Tá? Somente isso. Então, você multiplica a primeira fração pelo inverso da outra. Pelo inverso da que está depois do sinal de divisão, tá? E aí se torna uma multiplicação de fração que nós já estudamos ali nas questões anteriores. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá? A letra F está aqui na forma decimal. Divisão na forma decimal tem duas maneiras para você resolver. Você pode transformar os dois números para fração e aí usar a multiplicação da primeira pelo inverso da outra. Ou você pode fazer como uma divisão normal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês essa primeira fazendo a divisão normal. A outra eu vou fazer mostrando na forma fracionária, tá? Então, olha só. Quando no divisor que tá depois do sinal de divisão, tá? Quando no divisor tem vírgula, eu preciso tirar essa vírgula, tá? Então, eu olho para o dividendo e para o divisor. Aqui eu tenho 2 algarismos após a vírgula e aqui eu tenho só um. Então, eu vou pela maior quantidade. Quando eu tenho só um número, eu multiplico por 10. E aí, a vírgula desaparece. Se eu tiver 2 números, eu multiplico por 100. Se eu tiver 3 números, eu multiplico por 1000. Por uma potência de 10, tá? Sempre por uma potência de 10. Então, veja, aqui tem 2, aqui tem 1. Eu vou pela maior quantidade, que é 2. Se é 2, eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar por 100 esse e esse, tá? O que eu faço em um, eu tenho que fazer no outro para não desequilibrar o meu cálculo.
Então, quando eu multiplico por 100, a vírgula desloca duas casas. Uma, duas. Então, aqui vai ficar 1.266. Aqui também, quando eu multiplico por 100, ela desloca duas casas. Uma, duas. Essa casa que ficou sem algarismo, eu completo com zero. Então, vai ficar o número 30, tá? 0,3 vezes 100 vai dar 30. Agora, eu faço uma divisão aqui normal, ó. 1.266 dividido por 30. 126 por 30 vai dar 4. 4 vezes 30, 120. Sobra 6. Baixo aqui o próximo algarismo. 66 por 30 vai dar 2. 2 vezes 30, 60. Vai sobrar 6. Como a gente está trabalhando com número decimal, nossa conta não acabou. 6 não dá para dividir por 30, eu coloco aqui uma vírgula e acrescento aqui no dividendo um zero. Ficou 60. 60 dividido para 30 vai dar 2. E aí o resto é 0. Então, o resultado dessa divisão aqui é 42,2. Tá? Então, quando você quer efetuar a divisão com os dois números na forma decimal, você tem que fazer sempre isso. Observar onde está a vírgula, quantos números tem no dividendo e no divisor após a vírgula. E aí eu vou pela maior quantidade. Aqui só tinha 1, aqui tinha 2. Então, multipliquei por 100, que é o maior, tá? Se fosse 3 aqui e 2 aqui, eu ia pelo 3. Então, multiplicaria por 1.000, tá? Se aqui não tivesse nenhum número após a vírgula e aqui tivesse só 1, eu iria multiplicar os dois por 10. E assim sucessivamente. Ó, nesse caso aqui, ó, 6,3 e aqui 0,21. Nesse aqui tem dois números após a vírgula. Nesse aqui só tem um. Então, eu teria que multiplicar os dois por 100, ok? Mas eu prometi que eu ia fazer transformando para fração, né? Então, transformando para fração, aqui vai ficar 63 sobre 10. E aqui vai ficar 21 sobre 100. Por que aqui é sobre 10? Porque só tem um número após a vírgula. Aqui é sobre 100, porque tem dois números após a vírgula. Em cima dá para eu dividir direto, mas embaixo não dá, porque eu não posso dividir 10 por 100. Então, eu vou usar aquele mesmo critério. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da outra. E aqui eu vou multiplicar, ó. 63 vezes 100. E 10 vezes 21. Aqui dá para dividir o numerador pelo denominador, tá? 63, 6.300 dividido por 210. Vai dar 30. Ok? Gente, começou a chover aqui na hora da nossa gravação. Não sei se tá atrapalhando aí, se vai ficar ruim. Vou tentar falar mais perto aqui do microfone. Agora a letra H. Divisão simples, ó. Repete a primeira. Troca o sinal de divisão. Multiplica pelo inverso da outra. Então, o inverso de 1 sobre 8 é 8 sobre 1. Aqui, 3 vezes 8, 24. 5 vezes 1, 5. Não dá para simplificar, então, o cálculo termina aqui. Na letra H, tem decimal e tem fracionário. Aí eu escolho. Eu quero transformar esse aqui para fração ou eu quero transformar esse para decimal? Fica a seu critério. Eu vou transformar esse para fração. Então, vai ficar 54 sobre 10, porque só tem um número após a vírgula.
E aqui eu repito. Agora dá para dividir, ó, em cima e embaixo. 54 dividido por 27 são 2. 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, o resultado aqui da minha operação é 2. Ok? Então, aí, 30 minutinhos de aula, lacrado. Daqui a pouco a gente vai fazer atividade aí com relação a esse conteúdo aqui, tá? Tchau, tchau!